Quem quer ouvir a palavra de Deus? Efésios capítulo 6. Glória a Deus, glória a Jesus. Que é bom que vocês estão conosco nessa noite, viu? Glória a Deus. Para os irmãos que não sabem, irmãos, os nossos irmãos aqui de Jordanese criaram para a igreja um canal no YouTube. Quem sabia disso? E o endereço lá na página do YouTube é AD Belém de Jordanese, não é isso? AD Belém, lá está do Jordanese. Aí você pode pôr assim. Aí você vai lá, se inscreva no canal. Tem uma frase aí dos YouTubers, né? Curte, comenta e compartilha. Que aí a mensagem do Senhor vai chegando mais longe. Não é isso, meus irmãos? Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Efésios capítulo 6. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Nós vamos ler somente esse versículo, irmãos. Nas semanas passadas, nós fizemos a introdução à epístola. O escritor da epístola é o apóstolo Paulo. Essa epístola, irmãos, ela é uma das epístolas em prisões. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola quando ele estava preso na sua prisão domiciliar em Roma. Dentre essas epístolas em prisão também tem Colossenses, Filipenses e Filemão, tá certo? Portanto, 4 das epístolas que Paulo pregou estando preso. E isso para nós já é uma grande lição, não é isso? O homem preso. E por que ele estava preso? Ele não foi preso por roubar. Ele não foi preso por extorquir. Ele não foi preso, irmãos, por abuso ao sexo oposto e nem ao mesmo sexo, né? Porque hoje a coisa está tão debandada, né? Mas ele está preso por causa da palavra de Deus, irmão. Da palavra de Deus. E mesmo assim ele encontra força, irmãos, para pregar e para escrever. Nós aprendemos que ele passou por lá, pela cidade de Éfeso, por 3 vezes. A primeira vez ele ficou bem pouco tempo. Na segunda vez, ele já ficou um período alongado, aonde ele ministrou em Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, sobre a necessidade, meus irmãos, dos crentes na pessoa de Jesus receberem o Espírito Santo. A Bíblia diz que naquela cidade ele chega e pergunta no capítulo 19, 2: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E alguns deles disseram: nós ainda nem havíamos
ouvi dizer que havia Espírito Santo. Então Paulo diz: então receba o Espírito Santo, oh glória a Deus. E a Bíblia diz que eles receberam, foram cheios e falaram outras línguas, irmãos, outras línguas, glória a Deus. Então assim foi a estada do apóstolo Paulo naquela cidade, ao ponto que o Evangelho pegou força, irmãos. Por isso que ele prega sobre força, porque essa força, irmãos, não é uma força da ciência, essa força não é uma força do intelecto, essa força não é a força de um pensador, irmão. Essa força, ele disse, na força do seu poder, do poder de Deus, irmãos. Porque a Bíblia diz que todo o poder habita na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele está tão cheio, irmãos, porque recebeu de Deus. Ele recebe e ao ponto e ao passo que ele recebe, ele entrega, irmãos amados. E a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo se faziam maravilhas, glória a Deus. E Deus quer fazer, irmãos, maravilha. Deus não procura muita coisa, irmãos. Ele procura um coração disposto, um coração verdadeiro, um coração, irmãos amados, onde Ele possa habitar e aonde Ele possa preencher com a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Paulo começa a curar os enfermos, os lençóis e a sombra do apóstolo começa a fazer maravilha. E nós aprendemos na semana passada que as pessoas que viviam da necromancia, da cartomancia, da idolatria à deusa Artemis, que é a mesma deusa Diana, a grande Diana, eles diziam, dos Éfesos, dos Efésios. E levantou-se ali um homem por nome de Demétrio, irmãos amados, que fez um grande reboliço, um grande burburinho, para que a cidade toda se levantasse contra Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Paulo, ele não deixa de pregar o Evangelho. 1 Timóteo 4,13 diz: instes, prega, a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, redargua, e ninguém te despreze. A igreja, irmãos, precisa voltar a pregar e proclamar, irmãos, que Jesus é, que Jesus faz e que Ele é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, é nesse interim que se dá o discurso, o decorrer de Paulo naquela cidade. Nós falamos também da dimensão, do tamanho do templo da deusa Diana, que tinha um pórtico, um terreno de 9.000 metros quadrados, que é mais ou menos algo do tamanho de 9 campos de futebol. E o santuário não, né? O templo, vou corrigir aqui, santuário é aqui onde nós estamos, né? O templo dela lá tinha 5.000 metros quadrados. E as pessoas iam buscar lá, pedir favor, fazer sacrifício. E eu estava indo para o Rio de Janeiro, na cidade de Penedo, ali uma das primeiras cidades de São Paulo, quando cruza e emenda para o Rio de Janeiro, eu vi ali uma casa de Diana, irmão. Não sei se os irmãos já viram isso no YouTube, mas foi a primeira igreja satânica no Brasil, está ali no Rio de Janeiro. E eu vi ontem. Que coisa horrível. Que coisa tenebrosa. Bem na rodovia Dutra. Uma casa grande, várias imagens, que imagino eu sejam demônios com garfo, com chifre, com sacrifício. E na volta, como eu voltei à noite, a iluminação daquele lugar é toda de vermelho. Precisamos voltar a pregar, voltar a anunciar, com interesse de coração e firmeza, irmão, na alma.
Os irmãos sabem que uma vez, quando eu era novo convertido, eu fui entregar um currículo numa agência de trabalho que tinha lá em Jundiaí. Era uma das únicas agências que tinha. Eu não me lembro o nome dela, era bem famosa. E quando eu fui lá entregar aquele currículo, não tinha fechado aquela agência e tinha se tornado lá uma casa de utensílios religiosos da Umbanda. E eu entrei naquela casa e comecei a pregar a Jesus Cristo, irmãos, e esse crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, como disse Paulo, mas para nós, o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos. E a moça ouvindo eu pregar e fazia assim, meio que mímica, né? E eu pregando, isso tudo é pecado, isso tudo. E ela, eu falei, não estou entendendo. Ela falou, o dono está aí atrás de você. Eu falei, que bom. O senhor que é o dono? Prazer, meu nome é Douglas. Jesus te ama. E Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Aí abri para ele a Bíblia no Salmo de número 115. E discorri as escrituras para ele. Ele ouviu o Evangelho. Ele ficou mudo, travado, Gênesis. Como que eu não conseguia, parecia que o pé dele estava estacado. Mas eu estava revestido, irmãos. Estava cheio da presença de Deus. Estava cheio da autoridade do Espírito Santo. E preguei para ele. Fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Oh, glória a Deus. Voltei lá no mês seguinte. E a casa não estava mais lá. Oh, glória a Deus. Estava fechada, irmão. Estava fechada. No demais, irmãos meus, revestivos-nos no Senhor e na força do seu poder. Oh, glória a Deus. Você e eu, irmãos, precisamos se revestir em Deus. Se revestir no Senhor, porque você vira um gigante. Você vira, irmãos, um trator, irmãos, na esfera espiritual. E as coisas naturais que para você às vezes faz algum sentido, começa a deixar de fazer. Nós fomos ali na Feira da Liberdade, num domingo desses atrás. É um local onde se comemora ali as nações Nipo, brasileiro, Japão e o Brasil, né? E vende muita coisa japonesa e aquela comida japonesa e mais um monte de coisa que tem. E eu voltei de lá numa tristeza só, irmão. Voltei acabado daquele lugar, me sentindo miserável, por não poder, irmãos amados, salvar aquele povo em trevas, homem com homem, irmão, de mão dada, pessoas já de idade, outras, irmãos, seminuas, com roupa de praia, no centro de São Paulo, um ferro na canela, preso, amarrado. E isso não pode ser normal a mim e nem a você. E esse sentimento só brota em nós quando nós estamos, irmãos, se revestindo de Deus. O próprio Espírito de Deus te compõe de maneira que você entende que eles estão na contramão, irmãos amados, da vontade de Deus. O Senhor Deus, irmãos, Ele quer colocar esse sentimento de novo no meio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos, irmãos, ver isso como normal. E foi isso que Paulo fez. É a Diana dos Efésios? Não. Eu vim anunciar a Jesus Cristo. E ele prega. Ele prega com veemência. Interessante, irmãos, que Paulo não era eloquente. Apolo era eloquente. E o que é uma pessoa eloquente? É aquela pessoa que fala com firmeza.
ele fala com contundência. Ele pega o microfone, a palavra dele vem com um trovejar, ele arrasta o pé, né? Ele é o que nós chamamos de pentecostal. Paulo, ele é pentecostal, mas ele é de uma natureza moderada. Ele é de uma natureza calma, mas introspectivo. Aquelas pessoas que falam pouco, mas o pouco que ele falava, irmãos, ele falava de Jesus. E trazia grandes benefícios para aqueles que ouviam ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas avançando, irmãos, só recapitulando o que nós falamos, eu fiquei pensando nessa primeira parte do verso 10, quando ele diz, no demais, nada mais é, deixa eu tirar aqui, depois eu ponho, do que uma transportação de tudo que tinha acontecido do capítulo 1 até o último capítulo, no demais, ou seja, de tudo aquilo que eu já disse, desde o primeiro capítulo até o último, agora o que resta a vocês é se revestir. É uma transição de texto, no demais. E vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Do que ele falou nesse no demais. E eu quero que você volte no capítulo 1, para a gente poder entender um pouco. Enquanto você acha, eu vou lendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isso faz parte dessa transição no demais. Porque ele deixa claro que a sua chamada, que a sua conversão, e digo mais, irmãos, que o seu ministério não foi pela vontade de homem. Não foi escolha própria dele. Foi o próprio Senhor, irmãos, que escolheu. E esse negócio de salvação, de conversão, de ministério, é coisa de Deus, irmão. João 15:6, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Antes, porém, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou, irmãos, para que nós fôssemos, andássemos, continuássemos e o nosso fruto não murche, não caia. Glória a Deus. Então, primeira coisa que ele deixa claro para essa igreja é isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não sou crente porque quero, mas porque fui escolhido para isso. E uma vez que escolhido, o escolhido ele é vencido pela boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque a graça de Deus, irmãos, ela se torna irresistível quando o coração se aquebranta. Bendito seja o nome do Senhor. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Agora você vai ver o endereço aí na parte B, aos santos que estão em Éfeso. Porque na realidade não é que somos santos, no sentido pleno da palavra, mas somos santificados, irmão. Santificados na pessoa de Jesus Cristo. Purificados por intermédio do seu sangue precioso, glória a Deus, que Ele derramou por nós até a última gota do seu sangue. E esse sangue, irmãos, que aquele centurião que estava no pé da cruz, quando lançou a lança do lado, eita, glória a Deus, aleluia, e quando furou o lado do Senhor, a Bíblia diz que saiu água e sangue. Oh glória a Deus. E o centurião, acho que
trêmulo como eu estou aqui, e ele bradou e disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, irmão, é o Filho de Deus, glória a Deus. Ele tremeu, e quando esse sangue bateu no chão, a Bíblia diz que a terra se fendeu, irmão, glória a Deus. Os mortos começaram a ressuscitar, bendito seja o nome do Senhor, por causa do sangue que santificou você, santificou a mim e santificou a nós. Quem glorifica o nome santo de Jesus? Então nós somos santificados por esse sangue. E nisso ele fala aqui no capítulo 2 também, acho que é no versículo 8 ou é 9. No versículo 12 que diz: "12 é para lançar a luz", e o texto principal está no 13. "Que naquele tempo estáveis longes, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo." Era assim que nós estávamos, desgarrado como ovelha sem pastor. Nós não tínhamos herança, nós éramos gentios. A promessa era para os judeus. Mas Paulo foi o apóstolo do gentio. Glória a Deus. Ele disse: assim como o ministério da circuncisão foi eficaz em Pedro, assim também em mim opera o ministério da incircuncisão para a salvação dos gentios. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aí o verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Quem glorifica a Deus por causa desse sangue, irmãos? Eita, que coisa gloriosa, irmãos, é a presença do Espírito em nós, porque nós fomos reconciliados com Ele, irmãos, pelo sangue dele, e feito santo na pessoa bendita de Jesus Cristo. E por isso disse Pedro, irmãos, no capítulo 1, versículo 13: sede santo, se santifique, como eu sou santo, em toda a sua maneira de viver. É na escola, é no trabalho, irmão, é no ônibus, é na igreja, irmãos amados, façamos jus à santificação que Ele já operou em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, os santos não são de Éfeso, irmão. Veja aí como é que está na sua Bíblia. Mas é os santos que estão em Éfeso. Porque o santo não é da cidade, o santo é de Cristo. Glória a Deus. Não é a cidade, não é o bairro, não é a igreja que te faz santo, mas é a pessoa de Jesus Cristo que nos santifica. E aonde nós formos pisar a planta do nosso pé, nós somos, irmãos amados, sal da terra e luz do mundo, santificado na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. No demais, irmãos meus, então aqui eu estou trazendo a introdução para os irmãos entender o contexto. E nesse no demais ele tem bendição, reverência, culto, irmãos, de devoção a Deus. Olha o versículo 3 para você ver, no capítulo 1. Isso é inteireza de coração, irmãos, sem parcialidade. O que ele está falando está jorrando do seu coração por intermédio dos seus lábios, ou melhor, pela ponta da sua pena, não é isso? Está preso, irmão, mas está escrevendo. Está preso, mas está motivando. Está preso, mas está estimulando a igreja. A igreja não pode parar, a igreja não deve, irmãos, se estagnar. A igreja deve estar de pé. As irmãs não cantam. De pé, de pé,
de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. Fique de pé nessa noite. Fique colocado de pé. Você é santificado, você é comprado, bendito seja o nome do Senhor. Você é a possessão de Deus. Oh, glória a Deus. Bendito Deus e Pai. Parece que ele enche a boca. Bendito seja Deus. Glorificado seja Deus. Não é isso, irmãos? Quando a gente recebe uma bênção, né? A resposta da oração, a salvação de um ente querido, uma porta que se abre, uma cura de uma enfermidade, a gente fala, bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja tu, Senhor, da minha vida. Não é isso, irmãos? Bendiga o Senhor nessa noite, irmão. Tire força de dentro da fraqueza e glorifique a Deus, exalte a Deus, o exalte com toda a tua força. Bendito, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, e ele põe o Senhor como autoridade, irmãos amados, principal do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele conheceu Jesus, irmãos amados, como Senhor, desde quando ele caiu. Quem é Senhor? Ele é Senhor para você? Cadê o servo que tem ele como Senhor grande, autossuficiente, poderoso? Bendito seja o nome do Senhor, glorifique a ele como teu Senhor, irmão. Não deixa que as tristezas, a agrura, as provas, irmãos, tire esse bendizer dos teus lábios. Não permita. Só que, irmão, o verso 3 tem a plenitude do trabalho de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer agora qual é o motivo. O qual nos abençoou. Todos que estão aqui nessa noite são abençoados. Abençoado. E o interessante, que o abençoado, irmãos, não tem quem tire a bênção dele. Vocês lembram de Balaão e Balaque? Não é isso? E Paulo diz, bendito seja Deus, que nos abençoa. Ele nos abençoou. E o rei do povo inimigo do Senhor falou, eu vou contratar aqui um vidente. Eu sei que ele mexe uns pauzinhos. Eu sei que ele mexe com a... Eu vou pedir a ele, vou pagar para ele um dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Deus. Oh, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, a tua casa é abençoada, tua família é abençoada, o seu negócio é abençoado. Bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será do Senhor. Glória a Deus. E Paulo diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa. E o Balaque fala, eu vou te dar um dinheiro, você sobe lá no monte, e eu só quero que você estenda a mão. É rapidinho, estende a mão, 2 palavrinhas, uma frasezinha curta, eu te amaldiçoo. E ele vai, irmã Maria. Ele até tenta. Mas a Bíblia diz, irmão, que o anjo do Senhor aparece no caminho. E ele não vê, mas a jumenta viu. O veículo que ele estava sendo transportado para o lugar, deu marcha ré. E até falou, oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Maior é o que está conosco, irmão. Maior é o que está conosco. Maior é a bênção de Deus que está conosco. Glória a Deus. Oh glória a Deus. Aonde você vai,
Não teve jeito. E a hora que ele foi lá, eu abençoo. Glória a Deus. O que é isso que fazes comigo, companheiro? Não te contratei por preço para amaldiçoar esse povo, e você vem aqui e abençoa ele. Bendito seja o Deus e Pai. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor que nos abençoou, irmãos. Oh, glória a Deus. Hoje tem cura para você, tem restauração para você, tem regeneração, tem justificação, tem para a tua casa, para o teu sangue, para os teus ossos, irmão. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Glória a Deus. E não pôde amaldiçoar. Com todas as bênçãos. Veja aí o verso 3. Espirituais. Não é isso? Espirituais. O fato é, irmãos, que nós precisamos nos voltar para esse lado. Para o perfil espiritual. E às vezes, irmão, nós estamos tão combatidos. Nós estamos tão fraquinhos. Nós estamos tão frustrados. Nós estamos tão vencidos, irmãos, pelas lutas. Que esquecemos, irmão, que nós estamos aqui rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Nós esquecemos, irmãos, que aqui nessa esfera que nossos olhos não vê, irmão, tem milhares de anjos. Tem um batalhão de anjos para nos abençoar com as bênçãos, irmãos, espirituais. E não tem, irmão, bênção mais doce do que a bênção do Espírito. Você ter gozo no Espírito, você ter paz no Espírito, você ter força no Espírito, você tem apetite no Espírito, você quer ler Bíblia, você quer jejuar, você quer se aproximar, algo até quer, irmãos amados, nos embaraçar, irmãos amados, mas nós rapidinho tiramos o pé do laço e voltamos, irmão, para o lugar da bênção espiritual em Cristo Jesus. Nós estamos sofrendo, irmão, nesse século atual. Permita-me dizer isso. Porque às vezes nós somos crente de nominais. Crente nominal. E não conseguimos, irmãos, entregar parte do nosso dia para Deus, do nosso pensamento. Reservar um período, Senhor, eu te glorifico, eu te bendigo, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico. Faça isso, irmão. Quando chegarmos no culto, irmão, dobremos nossos joelhos. Não podemos, irmão, se conformar com o horário do culto, a gente chega, o povo sentado. Por que disso? Você já se perguntou? Falta de saúde na alma. Falta de apetite espiritual. Falta de desejo de buscar as coisas de Deus. Colossenses 3, do verso 1 a seguir, a Bíblia diz: portanto, buscai agora as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Deixai as coisas que são da terra para quem é da terra. Olha aí, ó. Olha o barulho aí, escuta aí, ó. Parou agora. Tá com medo, hein? Fom. Todo mundo de camisa amarela. Tem prazer para isso. Vira à noite, se for preciso. Mas e aqui? E aqui? E aqui? É 45 minutos cada tempo, né?
de jogo de futebol, então vão ser 90 minutos. Mais de 1h30. E aqui? Quantas horas? Quantos minutos aqui? Aí o Espírito vai definhando. Vir para o culto não é mais um prazer, é uma tortura. É uma imposição, uma obrigação, um peso. No demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Não estou sendo aqui, irmãos, sectarista, porque se a gente estiver sem fazer nada e tiver alguém familiar, como é uma coisa do Brasil, a gente até acaba aqui, compartilha ali, assiste junto, mas eu estou falando isso para fazer um paralelo. Vai acabar a Copa, eu não sei quanto tempo que dura, é um mês, será que é um mês? O Alan achou que era pegadinha, mas não é não, sem capciosidade, viu? Não é para, você sabe, não é isso não. O que eu quero dizer é que se dedicamos tanto, irmãos, às vezes com as coisas daqui, e para buscar a Deus, é uma dificuldade. Mas e por que é a dificuldade? Pergunte para mim que eu vou falar, por quê? Pelo amor de Deus, só dois pergunte, por quê que é essa dificuldade? Porque o nosso coração está sendo vencido pelas coisas daqui de baixo. E quando eu digo das coisas daqui de baixo, não é do pecado só, irmãos, em si, mas é o sistema mundano, o sistema do mundo, o comprar, o vender, o ir, o voltar, trabalha, destrabalha, a canseira te suga a tua força, aí você deixou toda a energia para adquirir o pão, mas para vir buscar o pão do céu, já não tem força. Ou eu estou errado? A nossa energia é gasta todo dia no trabalho, é angústia, é isso, é aquilo, é patrão, e chega à noite, irmão, só vem para o culto só pela misericórdia. Quando vem, e quando vem pela misericórdia, glória a Deus por isso, glória a Jesus, bendito seja o Pai. Agora o difícil é quando é vencido e não consegue vir aqui recarregar a bateria, não é isso? Porque aqui a gente recebe a injeção de ânimo. Quem está recebendo a injeção de ânimo? Não é isso, irmão? Agora e quem não vem? Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora tem uma pessoa em Cristo Jesus. É Ele que te põe na tomada, viu? É Ele que te pluga. A gente chega aqui com a bateria às vezes com 10%, não é? 5, 30, mas aí a gente chega aqui, parece que tem uma conexão, e você vai sentindo a bateria encher, você vai sentindo, falei, eita, carregou, ô glória, carregou, eu senti que carregou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, para nós encerrar hoje, eu quero meditar um pouquinho rapidinho. Acho que aquele relógio ali está adiantado 5 minutos, né? Nove e 5, mas o seu está adiantado, né, Mavera? No meu é 9. 9 e 5? É. Que hora que começa o jogo? 9 horas? Então nós vamos ficar até 10 aqui hoje. O que esse homem está fazendo aqui na frente, pelo amor de Deus? Vá pro teu canto, rapaz. Olha, irmãos, versículo 6, 5 e 6, e na semana que vem a gente parte daqui, tá bom?
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor e glória da tua graça, pela qual, você completa para mim, pela qual, mais uma vez, pela qual, irmão, isso é de uma profundidade. Você veja, irmãos, que nós éramos inimigos da verdade, infiel nos contratos, aborrecedor, desobediente a pai e mãe, não é isso? Éramos por natureza filhos da ira, não é isso? Mas vem Paulo Edmã, e diz que ele nos fez agradáveis. Eita, glória a Deus. Nós, com toda essa multidão de defeito, de falha, irmão, de desventura, e vem Paulo e diz que ele nos fez agradáveis. Agora, como é que ele nos fez agradável, irmã Shilaide? Assim, nele mesmo, no amado, o amado da nossa alma. É aquele amado que a sunamita saiu procurando ele no livro de Cantares. Alguém viu o meu amado? Eu perdi o meu amado. Alguém viu o meu amado? E alguém começou a perguntar as características. Ela falou assim: o meu amado é todo desejável. Oh, glória a Deus, é todo desejável. E ele fez agradável você e a mim, nele, no amado. Tá bom? Na semana que vem a gente parte daqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Deus